Bom dia, meu nome é Elson Guerra, professor de matemática. Para dar continuidade ao estudo da fatoração, hoje nós veremos a fatoração de cubos perfeito, aula número 7. Se você não é assinante, eu peço que assine o meu canal, dê seu like e se inscreva clicando no sininho para que você consiga assistir aos meus vídeos. Na fatoração de cubos perfeito, o objetivo é encontrar um binômio que elevado ao cubo seja igual a este polinômio desenvolvido. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir de que tipo é esse binômio. Nós podemos afirmar que existem dois tipos. Ou o binômio é uma soma do tipo A mais B elevado ao cubo, ou o binômio é uma diferença do tipo A menos B elevado ao cubo. Se o binômio for uma soma, todos os termos devem ser positivos, mas eu já vejo que existem dois termos que não são positivos. Aqui é um sinal de menos, aqui é um sinal de menos, portanto o binômio não é uma soma, o binômio é uma diferença de grau 3. O próximo passo é descobrir como esse binômio ficaria na sua forma fatorada. Se vocês ainda não assistiram, eu tenho uma aula denominada Binômios de Newton e lá eu mostro passo a passo como chegar de uma maneira bem prática ao desenvolvimento desse binômio. Esse binômio desenvolvido ficaria assim: cubo do primeiro, como é um binômio que tem sinal negativo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Volto a dizer que o desenvolvimento desse binômio vocês podem acompanhar assistindo a aula Binômios de Newton. É muito importante que vocês assistam essa aula para vocês entenderem o que foi feito. Muito bem, eu já sei que o binômio vai ser uma diferença, mas eu ainda não conheço as raízes desse binômio. Eu não conheço o valor de A e nem conheço o valor de B. Então o que eu tenho que fazer é escolher daqui dois termos quaisquer, onde eu consiga extrair uma raiz cúbica. Geralmente é o primeiro e o último, não necessariamente nessa ordem. Então, para calcular a raiz cúbica desse termo, nós já trabalhamos bastante isso. É muito simples, basta que você cancele esses dois e aí você tem como raiz o A. Outro termo que eu vejo que tem raiz cúbica é esse último aqui. A raiz cúbica de 27 é o mesmo que 3. Mas como eu cheguei nesse A? Esse A eu encontrei da seguinte forma: calcular a raiz cúbica de A elevado ao cubo é o mesmo que transformar este radical numa potência. O expoente vai ser uma fração, o número que está embaixo você deve jogar em cima, esse número em cima, que é o índice, você deve jogar aqui embaixo, e você tem A elevado a 3/3, que é a mesma coisa que A elevado a 1, que é a mesma coisa que A. Quando a gente faz esse cancelamento, na verdade, nós estamos resolvendo este processo aqui. E a raiz cúbica de 27 eu encontro fatorando o 27. O 27 não dá para dividir por 2, mas dá por 3, que é 9. Ainda por 3 é 3. Ainda por 3 é 1. Então eu sei que a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, de 3 elevado ao cubo.
e desenvolve do mesmo jeito daquele outro. Cancelando esses dois, a raiz é 3. Muito bem. Agora que eu conheço as raízes, sei que o binômio vai ser uma diferença, eu só preciso provar que esse binômio é perfeito. Então, antes de escrever esse binômio na sua forma fatorada, eu vou verificar se ele é perfeito. Se ele for perfeito, A menos B elevado ao cubo for um trinômio quadrado perfeito, eu posso substituir e conferir com o polinômio que eu recebi. A ao cubo vai ser A elevado a 3. Esse termo aqui eu atribuí como sendo A. Esse termo, o B, vai ser substituído por 3. E substituindo naquele polinômio, eu tenho A ao cubo menos 3A elevado ao quadrado vezes o B, que é 3, mais 3 vezes o A, que é o mesmo A. B ao quadrado vai ser 3 ao quadrado menos B ao cubo, que é 3 elevado ao cubo. Aqui resulta em A ao cubo menos, multiplica esse 3 por esse 3, dá 9, 9A ao quadrado, mais 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 é 27, 27A, menos 3 ao cubo, que é 27. Bom, se eu comparar o meu binômio desenvolvido, eu verifico que ele é exatamente igual ao polinômio que foi dado. Portanto, isso aqui é a fatoração do cubo, que pode ser escrito assim: no lugar de A, continua sendo A, no lugar de B, passa a ser 3 elevado ao cubo, que também pode ser escrito em forma de fatores: A menos 3 multiplicado por A menos 3 multiplicado por A menos 3. Qualquer uma das duas formas de se expressar está correto. Então veja bem, recapitulando, encontramos as raízes, verificamos se o binômio vai ser soma ou diferença. Em seguida, confirmamos que ao desenvolver ele é perfeito. E para finalizar, pegamos as duas raízes que encontramos e escrevemos na forma de fator. Para o exemplo número 2, para o segundo exemplo, nós temos x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2 de x mais 8. É um polinômio de grau 3 e nós queremos fatorar esse polinômio. Então a primeira coisa a ser feito é verificar se o binômio de grau 3 que deu origem a ele é uma soma ou uma diferença. Será uma diferença se tiver sinal de menos. Como todos os sinais são positivos, ele é do tipo A mais B elevado ao cubo, que quando fatorado vai ficar cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Volto a dizer que para entender melhor como eu cheguei nesse desenvolvimento, vocês devem assistir a aula Binômios de Newton. Agora, o próximo passo é calcular as raízes. Procuramos dois termos que tenham raízes exatas e vimos que o primeiro termo, raiz cúbica de x ao cubo,
é exata. Cancelou aqui e aqui, ficou x. O 8 também pode ser calculada a raiz cúbica, fatorando o número 8, dá 2 elevado ao cubo. Cancela esse com esse, então a raiz cúbica de 8 é 2. Bom, o que eu tenho que fazer agora é verificar se esse cubo é perfeito. E para verificar se o cubo é perfeito, para que eu possa escrever ele na forma de um fator, eu devo substituir no seu desenvolvimento. A mais B elevado ao cubo vai ser cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Substituindo o A pelo x, o B pelo 2, eu vou ter x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 2 mais 3 vezes x 2 ao quadrado mais 2 elevado ao cubo. Aqui eu fico com x elevado ao cubo, mais, aqui eu posso multiplicar o 2 pelo 3, mais 6x ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, mais 12x, e 2 ao cubo é 8. Bom, desenvolvi e comparo com esse daqui. E comparo com este. Verifico que é igual. Se é igual, esse cubo é perfeito. Então eu posso escrever ele na forma de fator. Ele vai ficar, como resposta, ele vai ficar A mais B. Então vai ficar x mais 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que, em forma de fatores, x mais 2, x mais 2, x mais 2. Acredito que vocês compreenderam, espero ter sido claro. Se não fui, podem postar os seus comentários, terei o maior prazer em tirar as dúvidas. É importante que vocês dêem uma olhadinha na aula de desenvolvimento dos binômios de Newton para que vocês entendam melhor. Até a próxima.